No livro Pense e Enriqueça, Napoleão Hill diz: a transmutação sexual é a ferramenta mais poderosa que existe quando se trata de criação, invenção, realização, criatividade, progresso e sucesso. Esse é o templo de Khajuraho, na Índia, um lugar onde as esculturas nos mostram com naturalidade um dos maiores segredos da humanidade, o sexo e a transmutação sexual, como um dos caminhos mais poderosos para Deus. Seja escondido nas faces dos monumentos egípcios, nos deuses hindus, entre as linhas dos antigos livros de alquimia, a essência do conhecimento oculto sempre esteve presente. Durante toda a história da humanidade, apenas poucos eleitos foram iniciados nos mistérios dessa grande verdade universal. Estes poucos fizeram uso da energia sexual para realizar verdadeiros milagres, manifestar desejos e atingir níveis de criatividade, inteligência e espiritualidade inimagináveis. Por outro lado, o mau uso dessa energia, simbolizado desde Adão e Eva, sempre foi a causa dos maiores sofrimentos humanos. Orígenes, por exemplo, um dos primeiros padres da Igreja Católica, por renegar totalmente essa energia, achando que ela era fruto de todo o pecado, foi capaz de o seu próprio membro. E ele não foi o único naquela época. Embora esse seja um caso extremo, mesmo hoje em dia, a grande maioria das pessoas estão totalmente adormecidas quando tratamos desse assunto. E esse é um dos principais fatores da desconexão dos seres humanos com o divino. Pois, independentemente qual for sua religião, sexo, idade ou crença, existe uma coisa que habita dentro de você. Uma coisa que é a representação máxima dessa energia. Enrolada na sua coluna habita uma serpente. E é somente através dessa serpente que você poderá chegar até Deus. Esse é um dos maiores segredos da humanidade. Mas, embora oculto, quase todas as civilizações e religiões nos deixaram pistas sobre esse mistério. Quer seja a serpente de Adão e Eva da tradição judaico-cristã, a serpente alada da tradição asteca, as serpentes do hermetismo em voltas do símbolo do caduceu ou as serpentes da tradição hindu ou budista. Todos esses símbolos possuem o mesmo ensinamento. A serpente simboliza a Kundalini. Mas não se prenda a nomes. Embora essa denominação venha da Índia, quase todas as grandes religiões fazem referência a ela, como na Cabala, no Taoísmo, no xamanismo e até mesmo na Bíblia, como você vai ver mais pra frente. A Kundalini é a energia espiritual que fica adormecida na base da sua coluna vertebral. É através dela onde você pode ter uma espécie de um poderoso órgão espiritual, fazendo com que a sua energia suba através dos 7 chakras principais, ocasionando o despertar da sua consciência para a realidade infinita de Deus. A serpente Kundalini encontra seu caminho ascendente pela coluna para perfurar o chakra coronário, Sahasrara, o que significa multiplicado por 1000. Essa é a sua consciência. Acordada, consciente, inteligente, divina. E para despertá-la, a energia sexual é a base de tudo. É o combustível bruto, a força primordial que impulsiona o despertar espiritual e a expansão da consciência. Ela é como um dragão enfurecido. Esse mesmo dragão que pode estar te levando à ruína dia após dia é o mesmo que, se domado, pode erguer asas e te levar ao infinito. E para isso, existem 3 coisas que você pode fazer a respeito. Os 3 segredos do dragão. Sendo o último deles o que lhe permitirá alçar o voo do dragão. Ou seja, você será capaz de transmutar a sua energia sexual, ocasionando o mais poderosos dos órgãos espirituais, desenvolvendo a sua paranormalidade, magnetismo e te colocando na experiência mais intensa e sublime com Deus. Depois de séculos de escuridão e ignorância, chegou finalmente a hora dessa doutrina secreta sair das seitas e ordens iniciáticas e ser revelada a todos. Seja muito bem-vindo ao caminho secreto para Deus. Se fôssemos retroceder até a primeira coisa que precisamos entender sobre os segredos da energia sexual,
sexual, voltaríamos para a própria natureza de Deus e como Ele originou a sua criação. E é aí que tiramos a primeira conclusão importante: Deus é andrógeno. Essa verdade universal está presente em várias culturas e religiões. No taoísmo temos os conceitos do Yin e Yang, onde forças opostas se complementam em perfeita harmonia. No hinduísmo vemos isso em Ardhanarishvara, a fusão de Shiva e Shakti em uma única divindade, metade masculina e metade feminina. Já no Antigo Egito, a criação só ocorre pela união de Osíris e Ísis, representando esses dois princípios complementares. Esse entendimento profundo está presente até mesmo na primeira frase da Bíblia, onde em hebraico lemos as 3 primeiras palavras, Bereshit bara Elohim, que numa tradução mais próxima seria algo como no princípio Deus cria. Mas esse Deus, chamado de Elohim no hebraico, carrega uma dualidade em sua essência. A raiz, El, significa Deus e é masculina, enquanto o restante da palavra Eloá é feminino e significa deusa. Portanto, diferentemente do que muitos acreditavam, o Deus da Bíblia não é um velho barbudo, mas um ser ou uma consciência andrógena, carregando o masculino e o feminino juntos. Contudo, essa ideia de masculino e feminino aqui transcende a ideia de homem e mulher. Ela representa as polaridades fundamentais do universo e só tomam forma de homem e mulher enquanto estamos vivendo nessa dimensão física. Esse conceito é aprofundado na lei de gênero, descrita no livro hermético O Cabalho. Segundo essa lei, tudo no universo contém os princípios do masculino e do feminino, que vão além do gênero físico e refletem a natureza das energias. Por exemplo, na eletricidade temos os polos positivo e negativo. Na natureza, há a luz e a escuridão. E até mesmo na mente, há o lado racional, associado ao masculino, e o lado intuitivo, associado ao feminino. Mas nesse momento, você pode estar se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com a energia sexual e a conexão com Deus? Bom, lembra que eu falei sobre a serpente, esse fogo capaz de despertar a Kundalini? Pois bem, repare que nos simbolismos da serpente, nas mais diversas culturas, geralmente vemos não uma, mas 2 serpentes, pois cada uma delas representa essas 2 polaridades fundamentais da criação do universo e que está presente em cada um de nós. Assim, dentro de todo homem ainda existe um aspecto feminino e dentro de toda mulher existe um aspecto masculino. E o equilíbrio entre esses 2 aspectos é o que nos permitirá alcançar a união com Deus. Nesse nível de entendimento, Adão e Eva, por exemplo, simbolizam exatamente isso. Adão e Eva, como energias polarizadas, são representadas no antigo símbolo do caduceu. Popularmente associado ao deus grego Hermes, o símbolo do caduceu é visível em incontáveis culturas ao redor do mundo, como na Pérsia, Egito, na Grécia e na Índia. Essas 2 serpentes sempre simbolizaram esses canais que se enroscam pela coluna vertebral. Na parte fisiológica, essas correntes estão associadas ao sistema nervoso central e à medula espinhal. Podemos nos referir a essas correntes como lunar e solar, ou feminina e masculina. O lado esquerdo é feminino, lunar, e o direito é masculino, solar. Esses 2 canais em sânscrito ainda são chamados de Ida e Pingala. Já na Kabbalah são chamados de Od e Ob, e no cristianismo esotérico são chamados de Adão e Eva. Já na Bíblia, eles também são chamados poeticamente de as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Senhor da Terra. No meio dessas 2 correntes ou serpentes simbólicas, se encontra em você um terceiro canal, chamado de Sushumna no hinduísmo, que percorre o centro da sua coluna vertebral. Esse canal central representa o caminho da energia espiritual equilibrada, onde a união das 2 correntes acontece. O Sushumna é visto como a ponte entre os aspectos feminino e masculino, sendo o canal principal por onde a sua Kundalini vai ascender. Esse canal passa diretamente por suas 33 vértebras,
sendo essa a origem do simbolismo dos 33 graus dos maçons. Outro simbolismo impressionante está no número de voltas que essa serpente faz pela coluna, 3 vezes e meia. Isso representa os estágios de consciência pelos quais já passamos. Primeiro, a consciência mineral, depois a vegetal, em seguida a animal. E agora estamos na terceira volta e meia, enroscando na quarta volta, que é o estágio hominal, que representa a nossa busca pelo despertar espiritual. Todo esse simbolismo que eu falei se conecta diretamente ao conto de Adão e Eva. Na Bíblia, o anjo que guiou a criação da humanidade formou o homem à sua própria imagem e semelhança, ou seja, como ser andrógeno, com o masculino e o feminino juntos. Mas então foi-se criado o Jardim do Éden, e lá foi colocado Adão, o homem andrógeno que ele havia formado. Embora feliz em sua inocência, a humanidade simbolizada por Adão precisou crescer espiritualmente. Assim, Eva foi separado do corpo de Adão. Esse processo de separação apresentado simbolicamente na Bíblia foi gradual. O hermafrodita humano foi separado em 2 sexos, macho e fêmea, para que eles pudessem conhecerem a si próprios. Desde aqueles tempos simbólicos, o homem e a mulher buscam recuperar a sua unidade perdida, o que é a raiz da ânsia por toda conexão sexual. E é nesse estágio aonde chegamos no primeiro segredo do dragão. Essa consciência que até então era infinita e imbuída da perfeita harmonia entre as duas polaridades, feminino e masculino, agora se encontram individualizadas, presas através da Kundalini em uma condição finita para experienciar essa realidade, o mundo físico, a terceira dimensão, o mundo do sofrimento. Nessa divisão, o homem como a força ativa é o reflexo de Deus como pai. A mulher como a força receptiva é o reflexo de Deus como a mãe. E o sexo é a força que os une. Essas são as 3 forças que dão origem a toda a criação. E este é o fundamento do símbolo universal da Trindade. Seja no cristianismo com o Pai, Filho e Espírito Santo, seja no hinduísmo com Brahma, Vishnu e Shiva, seja no Egito, com Osíris, Horus e Ísis. A Trindade é uma unidade de 3 que se expressam como um. Mas para criar, este um divide a si próprio em 2, masculino e feminino. A força que dá poder a toda a criação, em todos os níveis de existência, é a energia sexual. Em tempos antigos, em certas épocas do ano, marido e mulher viajavam longas distâncias para serem iniciados na escola dos mistérios sexuais. Esta é a raiz há muito tempo esquecida da prática moderna da lua de mel. Porém, no primeiro estágio, o dragão é totalmente deixado de lado. As pessoas tratam suas energias sexuais de forma totalmente banalizada. A humanidade desaprendeu totalmente a como usar o sexo e a energia sexual como uma ferramenta sagrada para se conectar com o divino. A energia sexual não é só necessária para manter a vitalidade e os 5 sentidos físicos, mas também a vitalidade dos nossos 7 sentidos superiores, os 7 chakras, que unem a humanidade ao divino. Durante o ato sexual, ocorre a maior simbiose energética da natureza. Quando você se relaciona com alguém, não há apenas troca física, há uma fusão de energias, um entrelaçamento profundo das essências que cada pessoa carrega. Napoleon Hill, em seus estudos sobre os padrões de pessoas de grande sucesso publicado no livro Pense e Enriqueça, observou algo fascinante. O padrão que mais se repetia nessas pessoas era que elas possuíam companheiras e companheiros que estavam alinhados com seu propósito e visão de vida. Assim, durante a troca de energias do casal, não acontecia apenas uma conexão física ou emocional, mas uma verdadeira fusão, onde a energia sexual de ambos se somava, amplificando o magnetismo, a riqueza e a espiritualidade de cada um.
Por outro lado, relacionar-se de forma promíscua pode desestabilizar completamente seu equilíbrio interno. Quando você escolhe qualquer pessoa para se envolver e essa pessoa traz consigo problemas, traumas ou sentimentos negativos, esses fardos acabam inconscientemente se tornando parte de você. E essa energia pode ficar com você por semanas e até mesmo por meses. Outro perigo do mau uso dessa energia está na própria promessa do despertar da Kundalini, pois sem a mente estar preparada, o despertar desordenado ou forçado dessa energia pode gerar profundos desequilíbrios no corpo. Como disse Swami Shivananda, se um homem com muitas impurezas na mente despertar a energia Kundalini pela força bruta, ele quebrará as pernas e cairá. Além disso, quando você joga fora sua energia sexual com muita frequência e sem propósito, você está desperdiçando a força mais poderosa que há em seu corpo. É por isso que diversas tradições alertam sobre a importância da retenção seminal. No épico clássico indiano, o Mahabharata, o imortal Pandu é advertido para que não libere sua energia sexual. Mas quando tentado por uma linda mulher, ele provou ser incapaz de controlar sua luxúria, jogando fora sua imortalidade e morrendo. Jogando fora a energia sexual deliberadamente, a humanidade perdeu seus sentidos internos e não foi mais capaz de perceber diretamente Deus. É por isso que grandes gênios como Newton, Tesla, Da Vinci, Gandhi, Steve Jobs, todos eles sabiam desse segredo. E todos faziam uma coisa, que é o que você vai encontrar agora no segundo segredo do dragão. Aquele que conserva sua energia vital alcança um poder incomparável. Gandhi. Os segredos da retenção seminal sempre foram conhecidos e valorizados pelos maiores sábios e mestres ao longo da história. E a base de todo esse conhecimento está nessa imagem. Esses são os seus 7 chakras principais. Na base da coluna temos o chakra básico. Ele é o responsável por captar a energia que vem da Terra, chamada de energia telúrica. E logo acima dele temos o chakra sexual. O que todos esses gênios e santos faziam era conservar essa energia e não desperdiçá-la através da ejaculação. Assim, essa energia subiria energizando os chakras seguintes. Ativando o chakra logo acima, chamado de plexo solar, o indivíduo ganha autoconfiança e força de vontade, e uma imensa vontade e prazer pela vida. No cardíaco, o prazer de amar se torna inabalável. Com o laríngeo ativado, a comunicação e expressão se torna clara e precisa. O frontal traz a intuição e a visão espiritual, enquanto o coronário proporciona a verdadeira conexão com a consciência infinita de Deus. Porém, conservar essa energia e esperar milagrosamente que você vire um Buda é uma realidade que, infelizmente, não acontece. Todos esses gênios e santos precisavam fazer algo para que essa energia fosse, guarde bem esse nome, transmutada. E justamente pela humanidade desconhecer esse segredo é que a conservação dessa energia ao longo da história sempre teve um caráter dúbio. Enquanto no Oriente, a conservação da energia sexual era vista como uma forma de nutrir a alma e por meio de técnicas de transmutação, inclusive através do próprio ato e levar-se ao sagrado. No Ocidente, a Igreja deturpou completamente essa visão. A Igreja ensinava que o prazer sexual era coisa do demônio mesmo. Essa repressão levou a uma mentalidade em que o corpo e a sexualidade se tornaram inimigos da alma, e a energia sexual foi associada à tentação e ao pecado. Essa visão levou a episódios históricos, como o movimento dos flagelados na Idade Média, em que grupos inteiros praticavam autoflagelação pública, acreditando que a dor e o sofrimento físico eram meios de expiação e purificação da alma. Toda essa repreensão, desde a Idade Média, ainda foi o combustível para que mentes doentias e perversas se manifestassem. Em Portugal, por exemplo, uma comissão independente identificou que nos últimos 70 anos, quase 5.000 crianças foram
por membros da Igreja Católica, sendo 77% deles sendo padres. Quem sofreu muito também foram as bruxas. Essas mulheres, como conhecedoras dessas forças sagradas, praticavam rituais sexuais no sabás, onde a união entre o masculino e o feminino era considerada uma recriação do próprio ciclo da natureza, e por conta disso foram condenadas e levadas à fogueira. Um dos seus rituais mais marcantes, ele era invocado pelo sumo sacerdote, que ao fazer o altar sagrado, colocava uma mulher deitada de costas, nua. Um vaso ou cálice era colocado diretamente sobre o seu umbigo, ligando o vaso ao cordão umbilical etéreo da deusa, a qual era invocada em seu corpo. Então o sacerdote colocava vinho nessa taça, pegava uma gota desse vinho e colocava um no clitóris e o outro nos dois mamilos da mulher, traçando uma espécie de triângulo místico ali no meio. E a continuação desse ritual, infelizmente eu não posso falar abertamente dele por aqui, porém fica até o final, que eu criei uma forma para você ter acesso a esse ritual secreto e diversos outros que eu não posso mencionar abertamente nesse vídeo. Assim como as bruxas, diversas outras tradições ao longo da história, como o Tantra ou o sexo taoísta, desenvolveram técnicas, práticas e rituais secretos para que o indivíduo experiencie essa transmutação. E como fazer isso é o que você vai ver agora, no terceiro e mais importante segredo do dragão. No livro Pense e Enriqueça, Napoleão Hill diz: a transmutação sexual é a ferramenta mais poderosa que existe quando se trata de criação, invenção, realização, criatividade, progresso e sucesso. Quando as tradições falam não desperdice sua energia sexual, elas não estão dizendo para você parar de fazer sexo e muito menos deixar de ter orgasmo. Claro que existem caminhos celibatários, mas a transmutação dessa energia pelo próprio ato sexual ensina que você deve evitar a ejaculação e não o orgasmo. Porque, por incrível que pareça, são duas coisas completamente diferentes. Porém, a retenção por si só não é o objetivo final. O foco está em transmutar essa energia. O mais importante é o estado mental e emocional que você manteve durante o processo. Durante o ato, sozinho ou acompanhado, é crucial prestar atenção no que está passando pela sua mente. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Eles estão cheios de amor, presença, gratidão e conexão, ou estão focados apenas em desejos egoístas e animalescos? Por mais simples que isso pareça, é o fator principal que vai direcionar para onde estará sendo canalizada a sua energia. Para as mulheres, o foco é um pouco diferente, já que elas não da mesma forma que os homens. No caso delas, o foco na transmutação deve acontecer inteiramente durante o orgasmo e ao longo do ato. Durante o prazer, a mulher também precisa prestar atenção em como está conduzindo seus pensamentos e emoções, além de realizar, claro, as práticas para a transmutação dessa energia, como eu vou falar em seguida. A forma mais simples de saber se você está conseguindo transmutar essa energia é prestar atenção em como você se sente depois do sexo. Se ao invés de ficar cansado ou esgotado, você sai com mais energia, foco, magnetismo, amor e uma sensação de conexão espiritual, então você está no caminho certo. Ao longo da história, diversas escolas iniciáticas e religiões se propuseram a realizar essa transmutação. Uma das primeiras ocorreu 4 séculos antes de Cristo na China, com o surgimento do sexo taoísta. Os taoístas enxergavam a energia sexual como um aspecto essencial da energia vital ou Qi, que sustenta o corpo e a mente. Para eles, conservar e transmutar essa energia através do sexo era uma maneira de alcançar saúde, longevidade e iluminação espiritual. Um dos métodos mais comuns é a prática da respiração de microcosmo, onde o praticante, durante o ato sexual, concentra-se em visualizar a energia sexual
subindo pela coluna vertebral até o topo da cabeça e em seguida descendo pela frente do corpo. Esse ciclo, chamado de órbita microcósmica, ajuda a mover a energia vital por todos os órgãos, aumentando a saúde e estimulando o desenvolvimento espiritual. Uma outra forma de transmutação que ganhou muita popularidade foi a chamada de magia sacral. Além de ser usada como um meio de conexão com o sagrado, essa prática é conhecida também por ser a ferramenta mais poderosa para co-criar a realidade que você deseja. Isso ocorre porque, com fins mágicos, seja sozinho ou acompanhado, a prática é a força mais poderosa para manifestar o que você deseja. O sêmen, por exemplo, é visto como uma forma de energia altamente concentrada, sempre direcionada à manifestação no plano físico. Quando uma forma pensamento é gerada nesse momento, a onda que é gerada para que esse pensamento saia do plano causal e se manifeste no plano físico é altamente poderosa e eficaz. Mas, infelizmente, por motivos de censura, detalhes dessa prática não podem ser exibidas abertamente por aqui. Então a solução que eu achei foi tudo que eu não consegui mostrar e ensinar nesse vídeo, que eu estou disponibilizando em um super e-book aqui embaixo na descrição. Todos os ensinamentos que eu aprendi nos últimos anos, através de livros secretos, ordens iniciáticas, práticas milenares, para estar agora tudo de mão beijada pra você. É o tipo de material que vai transformar completamente a sua vida e te levar a um próximo nível, investindo um valor que é menos de 1% do valor que eu gastei para aprendê-los. Então aproveite enquanto a censura não chega por lá também. Lembrando que, embora secreta, todo o conteúdo segue as diretrizes aqui da plataforma. Bom, seguindo, entre todas essas tradições, o Tantra é, sem dúvida, a mais conhecida no Ocidente. No entanto, ela foi um dos conhecimentos orientais mais banalizados por aqui. Ao chegar no Ocidente, o Tantra acabou sendo mal interpretado, frequentemente reduzido a uma visão superficial que o associa apenas à sexualidade e até à promiscuidade. Na realidade, Tantra significa controle e representa um conjunto de textos que exploram a relação entre o indivíduo e o divino, fundamentado principalmente em sofisticadas técnicas de meditação. Apenas 7% dos textos tântricos abordam a sexualidade diretamente, e é nessas raras passagens que encontramos um dos ensinamentos mais profundos sobre o tema. As linhas mais comuns são conhecidas como o caminho da mão direita e o da mão esquerda. O caminho da mão direita concentra-se em práticas puramente meditativas e de controle interno, buscando a elevação espiritual sem o uso da sexualidade. Já o caminho da mão esquerda envolve diretamente a energia sexual e o próprio ato sexual como parte do caminho espiritual. Seguindo o caminho da mão direita, as práticas tântricas que você deve fazer são os asanas, que são as posturas. Essas posições específicas ajudam a alinhar o corpo, desbloqueando os canais energéticos que muitas vezes ficam estagnados e facilitando a circulação dessa energia. Depois temos os pranayamas, ou respirações. São técnicas de controle da respiração que servem para direcionar e expandir o prana pelo corpo. Esse fluxo de energia controlada é o que alimenta o despertar da Kundalini. Em seguida entram as kriyas, as práticas de purificação. Elas limpam tanto o corpo quanto a mente, preparando o campo interno para receber essa energia transformadora. E por último temos um dos mais importantes, o dhyana, ou a meditação. Pois de nada adianta você querer elevar essa energia, sendo que existem anos e anos de imagens, vídeos e pensamentos profanos no seu subconsciente que precisam ser curados e ressignificados. Já seguindo o caminho da mão esquerda para se elevar ao sagrado, entramos em um território que novamente não podem ser exibidos aqui. Se até algumas palavras eu precisei censurar, imagina isso. Então, novamente, todas elas estão no e-book na descrição. Além de tudo isso, uma dica super importante também é a sublimação dessa energia pela própria matéria. A energia sexual
é uma energia de manifestação. Então, além de respirações ou mentalizações, é de suma importância que você a transmute pela matéria, ou seja, através da arte, música, dança, esportes ou objetivos. Por exemplo, quando você está praticando a retenção seminal, mas passa os seus dias fazendo atividades artísticas, a área do seu chakra laríngeo, por exemplo, estará sendo estimulada por isso. Assim, a energia sexual irá naturalmente para onde está o foco da sua consciência. Grandes gênios transmutavam dessa maneira. Muitos deles não tinham conhecimentos espirituais e nem passavam seus dias meditando ou visualizando a energia subir pela. No entanto, o foco em suas invenções, criações e composições era tão grande que a energia sexual era naturalmente canalizada para essas atividades, alimentando seu potencial criativo e intelectual. Essas tradições, cada uma à sua maneira, mostram que a transmutação da energia sexual é um dos caminhos mais poderosos para elevar o espírito e expandir a consciência. Você realizando as coisas que foram ditas nesse vídeo, pode ter certeza que você estará usando da força mais poderosa que habita no seu corpo para chegar cada vez mais perto da consciência infinita de Deus. O verdadeiro mago não é aquele que prende e nem mata o dragão, mas o que consegue domá-lo, conseguindo tanto cuspir fogo pela terra e voar pelos céus. E para quem quer se aprofundar no conteúdo desse vídeo livre de censuras, o link do e-book está na descrição. Fazendo isso, sua vida irá mudar totalmente. Você irá se surpreender com a força que estará sendo usada para atrair seus sonhos, metas e objetivos. É como se você acabasse de criar um gigantesco imã que está atraindo a realidade que você deseja. Lembrando que isso é só a ponta do iceberg. Existem diversas outras técnicas e rituais secretos que usam da energia sexual para manifestação de desejos, prosperidade, magnetismo, orgasmos espirituais, conexão com o divino, elevação da Kundalini, ativação da chama interna, cura de bloqueios e diversos outros benefícios, como por exemplo os poderosos rituais egípcios que foram realizados por Artemios, ou os rituais sexuais secretos das bruxas que escandalizaram tanto a igreja da época, ou até mesmo as poderosas práticas tântricas para você realizar sozinho ou acompanhado, aumentando em infinitas vezes o prazer em sua vida, tanto físico quanto espiritual. Mas, infelizmente, por razões de censura, elas não podem ser exibidas por aqui. Se até algumas palavras eu precisei censurar, imagina isso. Então, para o seu entendimento desse vídeo estar completo, a solução que eu encontrei foi tudo que eu não pude mostrar abertamente por aqui, eu reunir todo esse material secreto em um e-book que está no link aqui embaixo na descrição. É um material que vai transformar completamente sua vida por um valor simbólico, que é menos de 1% do valor que eu gastei para aprendê-los ao longo de todos esses anos. Então aproveite antes que a censura chegue por lá também. Muito obrigado. E eu te espero lá.